quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Por mais que meditemos a respeito da palavra de Deus, muito mistério ainda ficará dentro do nosso coração. Existem coisas que nós só vamos compreender quando estivermos face a face com Deus. Eu gostaria que vocês agora, num exercício, se colocassem no lugar de Abraão, para ver se cada um aqui, ao seu modo, conseguiria suportar o que Abraão suportou para que a sua fé fosse provada. Primeiro, trata-se de um pedido inesperado. Um pedido que um ser humano pode achar que Deus de fato é louco. E segundo, Abraão precisava acreditar na promessa e precisava ter muita confiança em Deus para realizar esse pedido. Trata-se, a primeira leitura, de um ato de colocar Abraão à prova. Olha a proposta de Deus. Abraão, toma o teu filho único, que é Isaque. Deus ainda
parece que coloca uma gotinha de sentimento na situação. Toma o teu filho único e diz assim: a quem tanto amas, e em Moriá oferece-o em holocausto. Em outras palavras, mate o seu filho por mim. As atitudes de Abraão que são impressionantes diante da situação. Porque ao mesmo tempo que Deus faz a proposta, Deus dá um tempo para ver nesse tempo se Abraão, fazendo as coisas que ele ia fazer, voltasse para trás com a sua obediência. Agora que nos impressiona. No dia seguinte, Abraão levantou-se cedo, provavelmente porque não dormiu de tanto pensar no pedido que Deus fez. Se passar a noite inteira analisando um pedido que Deus faz, louco como esse. Ele levanta cedo porque, já não conseguindo dormir, ele tem que rachar a lenha para o holocausto do próprio filho. Então imagine você saindo da sua casa, indo rachar a lenha, porque quem será o cordeiro vai ser o seu próprio filho. Depois ele prepara a sua mala, prepara todas as coisas, caminha por 3 dias pensando na situação de ter que oferecer o seu filho. Ou seja, ele teve 3 dias para ficar completamente louco da proposta de Deus. Para também nesses 3 dias, com certeza passar por inúmeras vezes no seu coração o seguinte: ainda dá tempo de desistir do que Deus pensou para mim. Ainda dá tempo de voltar atrás. É um pedido muito louco de Deus, né? Agora, para cumprir de fato a ordem de Deus, ele tem que disfarçar o seu choro e pedir aos escravos que ficassem debaixo da montanha, porque a partir do momento em que ele avista a montanha na qual Deus propõe, ele tem que seguir só ele e o seu filho subindo montanha acima. Tudo, a partir de agora, praticamente sozinho. Ou seja, desamparados de todos. Porque com certeza, se ele falasse para alguém isso, todo mundo ia dizer: esse Deus é louco, não confia nele. E Abraão confiando. Isso sem poder desabafar com alguém todo sofrimento, toda angústia. Um detalhe mais sentimental ainda, para ver se você suportaria a situação. O próprio filho Isaac teve que carregar a lenha do sacrifício às suas costas, sem saber que a vítima era ele. E olha, o que você suportaria se de repente o filho virasse para você e dissesse o seguinte: pai, temos o fogo, temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão, com toda a sabedoria e com toda a confiança em Deus: filho, Deus providenciará o holocausto. Abraão continua, ergue o altar, amarra a lenha, amarra o filho na lenha, e a essa altura, com certeza, o filho deve estar chorando, porque que filho suportaria ver um pai tomando essa atitude, e se está sendo amarrado na lenha, é sinal que a boa coisa não está para acontecer. Abraão toma a faca, na hora de matar, o anjo grita: não estenda as mãos contra o menino e não lhes faça mal algum. Quanta carga sentimental Abraão teve que sentir para que depois o anjo dizer a Abraão que de fato ele foi provado na fé. O mais belo da leitura é isso. O temor a Deus está em não recusar para o Senhor o próprio filho. Porque a única pessoa que teve coragem de fazer isso foi o próprio Deus. Ele não recusou para nós o próprio filho. Abraão segue o exemplo de Deus de não recusar
o próprio Filho. E tudo indica que nós seremos livres no nosso coração se nós não recusarmos para Deus os nossos próprios filhos. Então, essa leitura tem um ensinamento muito grande. Apesar de todo o sofrimento que Abraão passou para poder cumprir a vontade de Deus. Uma coisa nós sabemos: Deus nunca vai desamparar, por mais que a situação esteja indo contrária às decisões e por mais que a gente sinta, isso parece loucura o que está acontecendo. Deus sempre vai estar próximo daqueles que fazem a vontade de Deus. Agora, no Evangelho de hoje, o poder de curar sempre vai ser o sinal divino do poder de perdoar os pecados. Jesus, na sua própria cidade, chegando nela, algumas pessoas apresentam um paralítico deitado numa maca. O mais impressionante é isso: o paralítico não esbanja nenhum sentimento de fé. Aqui, no Evangelho, fala de um ato passivo, ou seja, apresentaram o paralítico a Jesus. E Jesus, ele vê a fé, não do paralítico, mas nesse caso, a fé daqueles que levaram o paralítico até ele. Aqui nós compreendemos muito bem o significado da intercessão, ou seja, quando uma pessoa confia o outro para Deus no ato de fé, ou aqui no caso, como são eles, quando uma comunidade confia alguém para Deus no ato de fé. Então, Jesus fala para este paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Foi só Jesus dizer isso, alguns líderes no seu coração começaram a acusar Jesus de blasfêmia. Muitos ali presentes no coração estavam desafiando Jesus e questionando a ousadia de Jesus dizer aquilo. Mas Jesus sabia muito bem o que se passava no coração de cada um. Então, ele não tem medo de dizer o seguinte: para que saibais que o Filho do Homem na terra tem o poder de perdoar os pecados, então ele diz: levanta-te, pega a tua maca e vai para a sua casa. Uma coisa impressiona: o paralítico desde o início estava vivendo uma atitude passiva. Logo após a ordem de Jesus, ele passa a ser protagonista da sua história. Ou seja, a maca, a cama, que era o sinal que fazia com que ele estivesse deitado sem ação nenhuma, depois é ele que pega a própria maca e leva para casa. Ou seja, o sonho de Deus para nós é exatamente isso. Deixe de ser passivo na sua vida. Não adianta nós ficarmos deitados, pensando à espera de que alguém resolva a nossa vida. Levanta. Creia na graça de Deus. Comece a realizar as obras da salvação de Deus dentro da sua existência. Se você quer curar a sua casa, não espere que as pessoas melhorem. Se cure. Erga a sua cabeça. Se aproxime de Deus. Se liberte. Tenha paz no seu coração. Acredita que a ação de Deus vai acontecer na sua casa. Mas não fique desesperado. E aí, é claro que todas as pessoas se impressionaram com Jesus pelo fato dele associar o perdão dos pecados à cura. Porque de fato é exatamente isso. Quem é capaz de se libertar dos seus pecados, arranca do coração, arranca das costas um peso enorme de desânimo, de tristeza e de angústia. É claro que muita cura acontece no nosso coração. É claro que muita coisa muda na nossa vida. A gente se levanta, a gente se renova, a gente está disposto a caminhar.
É isso que Deus sempre oferece ao seu povo. O perdão que proporciona a cura e a verdadeira libertação na nossa vida. Então vamos em pé apresentar ao Senhor as nossas orações.